Então, como havíamos dito, né, a questão do aumento da produção da ocitocina, que é essa substância necessária para esse acolhimento da mãe em relação ao filhote, ela, quando acontece, ela ocasiona a diminuição da serotonina. A serotonina faz parte dos neurotransmissores que já conhecido pela ciência, né? Que são, na verdade, três, que hoje são conhecidos e há tratamentos, que é a noradrenalina, a dopamina e a serotonina. Se nós pensarmos com relação a um carro, né, o acelerador, em relação aos três pedais, né, que um carro, sistema convencional mecânico possui, o acelerador seria a noradrenalina. Né? Na falta dela, nós não conseguimos reagir. Nós não temos reações, proatividade. Nós sabemos que precisamos reagir, levantar, fazer nossas funções básicas, mas não conseguimos. Não temos essa força. Né? Então é causado pela noradrenalina. Se nós pensarmos na dopamina, ela faria a função do freio. Né? Então, como que seria um carro sem freio? Seria um carro desgovernado. Então, são aquelas pessoas que têm aquele impulso desenfreado, né, e não sabe esperar. Tudo que ela quer tem que ser naquela hora, naquele momento, do jeito dela. Então, causa um transtorno muito grande, que seria a falta da dopamina. A serotonina, que é o principal neurotransmissor atingido pela ativação da ocitocina, é a que causa, na verdade, ela teria a função no carro, como estamos citando o exemplo, da embreagem. Qual que é a função da embreagem? É você ganhar velocidade, conseguir trocar marcha e ganhar velocidade, certo? Então, quando você não tem a produção da serotonina, você não consegue sentir prazer nas coisas, em nada. Né? Você não tem alegria, você não tem motivação, você tem vários fatores, você tem a vontade, você tem o controle do impulso, mas você não tem prazer naquilo que você faz. Você não tem prazer na sua relação com o familiar, você não tem prazer com seus filhos, no seu trabalho. Então, ela até é uma doença difícil de diagnosticar, essa falta essa depressão causada pela serotonina, pela falta da serotonina, porque aparentemente a pessoa está normal. Né? Se você vê o exemplo, por exemplo, de uma mãe que tem um filho, então você vai lá, você vê que aquela família é perfeita, tem o pai, a mãe, um lar, tudo muito bem, mas a pessoa não sente prazer. E ela sente uma culpa enorme por não sentir prazer. Então é um sofrimento muito grande que a pessoa passa. E gera o quê? O suicídio. E aí quando acontece, você fala, nossa, mas eu fui lá, eu vi, estava tudo tão perfeito, a mulher estava bem, a criança bem, o marido, todo mundo bem. Como que aconteceu uma coisa dessa? Devido a essa situação, né? Pois ela se julga culpada por não sentir prazer com o que tem. E ela se culpa, gera uma dor muito grande, né? E nós já identificamos ali, devido à pesquisa, né, do Takahashi, que o quê? Que essa questão desse sentimento, ele está envolvido na mesma região da dor que nós sentimos, da dor física e da dor mental. É por isso que a inveja se tornou o estudo em relação à inveja se tornou tão importante, porque está diretamente relacionado com os casos de suicídio. Né? É importante lembrar também o seguinte, junto com a inveja, temos o sentimento do orgulho. A pessoa que manifesta a inveja, ela também tem um sentimento do orgulho. Né? Como que a gente consegue trabalhar esse sentimento? Como que nós conseguimos, no caso do orgulho, né? Que a gente identifica o orgulho na parábola que Jesus relata, por quê? Porque os trabalhadores da primeira hora, eles, devido ao seu orgulho, se achavam que teriam que ganhar mais. Porque chegaram primeiro, né? Porque no entendimento deles, eles trabalharam mais, mas aí a gente não tem só a questão do tempo, temos a questão da qualidade do trabalho. Às vezes nem esse que estava lá mais tempo trabalhou mais.
Às vezes ele enrolou mais do que trabalhou, mas assim, dentro do contexto da parábola, eles se achavam melhores do que os da última hora, né? Mas dentro desse entendimento, a gente tem uma regra dos alcoólatras anônimos, que a primeira, eles têm 12 regras para o tratamento do alcoolismo. E a primeira regra deles é assumir que é. Então você tem que ir lá e falar: meu nome é fulano de tal, eu sou alcoólatra, eu não tenho controle, não tenho domínio da bebida. Então, no caso da inveja, o primeiro passo, o que é? É você assumir que é. A partir do momento que você consegue identificar, seja através dessa parábola, ou seja de outra forma, até Rossandro Clenge, o palestrante, conta uma situação também que ele teve com um amigo de trabalho, que um amigo comprou um carro e o carro que ele desejava ter, e ele ficou mal com aquilo, porque ele achava que ele que merecia ter esse carro, e aí ele começou a fazer esse tipo de comparação, tipo, mas poxa, eu trabalho bem mais que ele, eu estou na empresa bem mais tempo que ele, eu ganho mais que ele, não consigo comprar o carro. Então isso ele falou que sofreu muito, mas no final ele conseguiu identificar com esse comportamento que gerou nele, ele conseguiu identificar a inveja. E ele fala que chega para a esposa dele sorridente e fala: nossa, estou feliz porque eu descobri que eu sou invejoso. Ela: nossa, você descobre que é invejoso e fica feliz? Ele fala: porque agora eu consigo pelo menos tratar isso, que antes eu sequer conseguia tratar, porque eu não me identificava como invejoso. Como muito de nós não se identifica, né? E se nós pararmos para analisar, nosso comportamento mediante as notícias, mediante, né, as postagens hoje das redes sociais dos nossos amigos, a gente consegue identificar esse sentimento que nos agrada ou nos desagrada sem motivo nenhum. Qual o sentimento que você tem quando você vê um amigo seu postando uma foto de um carro novo no Facebook, de uma casa nova, né, de uma viagem que está fazendo? O que você sente? Se isso te incomoda, se você não se sente feliz em ver um amigo seu, um parente seu bem, com certeza esse sentimento se chama inveja. Porque a felicidade dos outros é algo que deveria nos agradar e não nos entristecer. Senão não está causando prejuízo algum, né? Se não tem motivo para que eu sinta aquilo, se você está sentindo, com certeza é inveja. A característica dela é justamente isso, é não ter prejuízo a você e mesmo assim te incomodar. Tem um conto que conta que um dia o vagalume estava de bobeira na floresta e de repente apareceu uma serpente. E a serpente olhou para ele e deu um bote, e ele pulou, né? E ela continuou dando bote, seguindo ele, ele pulando, pulando, e foi de um galho no outro, de um galho no outro, voando, e a serpente insistentemente, e ele começou a ficar cansado. E de repente ele percebeu que ela ia realmente devorar ele. E ele parou num galho e pediu para ela: com licença, posso te fazer algumas perguntas? Ela: pois não. Eu faço parte da sua cadeia alimentar? Ela: não. Eu te fiz alguma coisa? Não, de maneira nenhuma. Ela falou: mas por que você quer me comer? E ela respondeu: porque você brilha. Então, se o fato de alguém brilhar nos incomoda, é bom nós tomarmos um certo cuidado e uma certa atenção em relação a isso. Como eu disse, nas redes sociais a gente sempre vê isso. Tem até um estudo que mostra que você, 15 minutos no celular, nas redes sociais, você começa a ficar deprimido. E esse começar a ficar deprimido é um sintoma do quê? Que está me incomodando, porque todo mundo que posta na rede social só posta coisa boa. Ninguém posta as desgraças, as dores, as tristezas. Postam coisas interessantes, postam momentos felizes, às vezes estão um caco, mas colocam um sorriso na cara, né? Vão para a beira da piscina, seguram uma bebida toda produzida e falam que está tudo bem. E às vezes a gente se incomoda com isso. Então é um momento de atenção, da gente se olhar para dentro de nós e ver por que isso está nos incomodando. Então, juntamente com essa descoberta, né, desses pesquisadores em relação à inveja, os efeitos orgânicos que geram em nós, né, também tem o quê? Tem a descoberta do ciclo hepático.
O que seria esse ciclo hepático? É um movimento que nós fazemos para combater esse sentimento da inveja. Se vocês pensarem um pouco, né, nós espíritas, isso é algo que contém no Evangelho. Bem-aventurados os misericordiosos. A empatia não é você se colocar no lugar do outro, né? A compaixão, a misericórdia, o que é isso? Não é a gente se colocar no lugar do outro e que está sofrendo? Então, Jesus já não falava bem-aventurados os misericordiosos? Então, o que seria esse ciclo empático? Não é você se colocar no lugar do outro, não é você ser misericordioso? Então, no Evangelho, nós temos todas as lições que nós necessitamos para o nosso crescimento moral. É que às vezes eles vêm mesclados, né? Vêm disfarçados, vêm numa forma que nós precisamos olhar, como diz o Haroldo, tirar o espírito da letra. Nós não podemos ficar olhando no exemplo dessa palavra dos trabalhadores da última hora e ficar tentando entender por que esses trabalhadores que trabalharam uma hora só ganharam um denário. Né? Mas fazer essa reflexão que a Anete fez. Que sentimento eu tenho quando eu presencio uma situação dessa? Por que eu sinto isso? Né? E o que quer dizer esse sentimento? Quando nós conseguimos fazer essa reflexão, cada ensinamento do Evangelho tem um sentido muito mais profundo, né? E não é algo superficial. E de encontro, eu acho muito interessante as palestras da Anete. Quem quiser ver essa palestra, principalmente, bem mais aprofundada e bem mais detalhada, nos ricos detalhes, como ela sabe fazer, ela tem essa palestra disponível no YouTube, né? Os Trabalhadores da Última Hora. E você vê que ela consegue cruzar o ensinamento do Evangelho com as descobertas científicas, né? Então, enquanto os cientistas estão pesquisando e descobrindo sobre a inveja, Jesus já tinha falado dela dentro do Evangelho, de uma forma mais sucinta, mas para que nós conseguíssemos identificar esse sentimento. E da mesma forma que identifica a imperfeição, também nos traz a solução, que é o quê? A misericórdia. Dentro do quê? De um sentimento de empatia para com o nosso próximo, para com o nosso irmão. Então, meus irmãos, a mensagem do estudo de hoje sobre os trabalhadores da última hora é essa. Espero que tenha contribuído para o aperfeiçoamento de cada um de vocês, assim como foi para mim, porque o estudo do Evangelho que nós fazemos, ele primeiro é para quem faz, né? A lição primeiro é para quem está fazendo. Então, eu fiquei muito feliz com essa lição. Me ajudou muito a identificar também em mim alguns pontos relacionados a isso, tá? Para que eu possa conseguir trabalhar isso também. Porque nós não a dificuldade que nós temos é identificar essas imperfeições. E como que nós vamos trabalhar algo que nós sequer aceitamos que temos, né? Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que tenha sido produtivo e que Jesus sempre nos acompanhe e nos esteja sempre conosco, nos auxiliando na nossa caminhada terrena. Vamos fazer a prece do encerramento, lembrando que no final da parábola, né, Jesus disse que por isso que os primeiros seriam os últimos e os últimos seriam os primeiros. Por quê? Porque os primeiros não podem ser invejosos, né? Eles têm que se alegrar com a felicidade e com o sucesso dos outros. Então, com esse sentimento no nosso coração, vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao nosso bondoso Pai e ao Mestre Jesus, agradecendo pelas lições tão valiosas do seu Evangelho, que vem como um bálsamo reparador, mediante as chagas dos nossos corações, chagas íntimas, imperfeições ainda latentes, que vão nos auxiliando pouco a pouco a irmos rompendo
essa carapaça que envolve os nossos corações. Que Jesus envolva todos nós, hoje e sempre, que assim seja.